Olá a todos! Bom dia! Meu pai fala muito, né? Pois é, graças a Deus que não escuto. Mas, vamos lá, eu vou pedir um favor para vocês. Tá amarrado? Tá? Tem alguma cadeira livre? É ali, tá aqui? Aqui. Eu tive uma ideia muito incrível. Como eu não escuto nada, e obviamente vocês não precisam gritar para mim. Então vamos combinar uma tarefa. Quando eu falar, vocês entenderam? Eu vou falar, vocês entenderam? Vocês vão fazer isso, ó. Por quê? Vibração. Eu quero sentir a vibração. Mas eu não sou um cara egoísta. Eu quero que vocês participem. Então, quando eu falar, vocês entenderam? Além de fazer isso, vocês vão falar, sim! Entenderam? Vocês entenderam? Maravilha! Agora podemos começar. Meu pai já me apresentou, vou falar bem rápido. Meu nome é Alex, eu sou surdo de nascença, eu não ouço a voz humana. E para vocês poderem se comunicar comigo, é pela leitura labial. A maioria das pessoas que foram em estantes para comprar meu livro não sabiam que eu não escutava. E eu sempre olhava para a boca da pessoa para falar alguma coisa sobre o livro e tal. E eu fiquei percebendo que as pessoas, elas não têm a capacidade de poder olhar o todo de quem está falando. Então, assim, eu estava lá para assim, ninguém sabia que eu não escutava. Todo mundo achava que eu era normal. Até eu falar. Aí a pessoa, o quê? Meu Deus, como é que me parece? Bom, o meu pai me criou muito bem, então eu agora, eu me tornei um palestrante, eu me tornei influenciador digital, ou seja, eu me tornei a esperança de muitos pais que não acreditam que os filhos, por causa da sociedade, poderão crescer. Mas não se preocupem, eu estou crescendo. Isso mostra que é possível, desde que você entenda um caminho. Como meu pai falou, nós não podemos focar na deficiência. Nós temos que entender a deficiência para poder aprimorar a forma como ela funciona. Como? Eu não escuto, mas eu ensino as pessoas a ouvirem. Isso é um propósito que eu encontrei para mim. E agora eu vou explicar autismo, bullying, família, escola, tudo baseado na minha experiência de vida. Por favor, prestem atenção. Vocês entenderam? A dor princípio, o início do problema. O que a sociedade não entende, ela rejeita. Ela rejeita quem é o diferente, quem possui uma anomalia, quem não se enquadra nos padrões da sociedade. Ela rejeita. E a melhor forma que você conseguir mudar, que você conseguir alterar isso, é mostrar os resultados. Porque aí a sociedade não vai te ignorar. Eu fui chamado pela primeira vez nesse congresso a poder estar aqui no palco. Mas meu pai, nas outras vezes, me proporcionou um
5 minutos para poder falar. Ou seja, na quinta-feira, me chamaram para ficar aqui. Eu apresentei a primeira, por 5 minutos, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ou seja, eu subi para poder ganhar meus direitos de 30 minutos nesse palco. Isso significa o quê? Não tem cinta, retenta, compreenda. E assim você consegue fazer com que as pessoas olhem para você e falem: eu preciso desse cara. Ele é bom, ele tem resultado, ele consegue falar com a plateia, ele consegue olhar para as pessoas. Ele não é igual aos outros palestrantes. Ele consegue emocionar as pessoas. Ele consegue simplesmente ficar assim igual para igual. Eu não sou melhor, nem pior do que ninguém. Eu apenas encontrei a minha capacidade. E essa minha capacidade é o que me faz ser destacado. E quem é destacado nunca será ignorado. A minha pai é o meu diferencial. E por isso que eu falo. É por isso que eu faço as pessoas me ouvirem. Porque elas prestam atenção. Porque elas querem compreender. Meu pai nunca teve pena de mim. Pena. Não cria. Filho enfraquece. Enfraquece. O meu pai sempre foi um camarada que me colocou na direção do fogo. Ele me fez, literalmente, bater na força, queimar na espada. Ele nunca falou para mim: eu não sei o que fazer com meu filho. Nunca. Ele me colocou na adversidade, no infortúnio. Ele me colocou para que eu pudesse ser o melhor. E como que eu posso provar isso? Esse ano, em julho, no final de julho, pela primeira vez, uma pessoa com deficiência no palco principal, junto com as pessoas normais, vai palestrar em Natal para 4.000 pessoas. Uma pessoa com deficiência. Isso mostra que existe esperança, desde que você entenda. O meu pai entendeu. E agora ele está desfrutando do filho dele. Ele está aqui, maravilhoso. Obrigado. Essa imagem aqui é para vocês entenderem o impacto do punho. Só que esses números estão associados ao autista. 82% dos autistas sofrem bullying. Crianças autistas têm 3 vezes mais chance de sofrer bullying. Mas por quê? Porque os autistas, eles possuem comportamentos diferentes dos padrões que a sociedade está acostumada. Só que esses números são graves porque isso está numa categoria. Se você ver um quadro geral, é bem maior do que isso. Eu sou autista nível 1, mas eu não sou autista nível 2, nem nível 3. Então, até mesmo as pessoas normais sofrem bullying pela cor de pele, pela aparência, pelo status financeiro, enfim. Então o número ultrapassa isso. Só que no autismo, a gente precisa se acostumar de que as pessoas são diferentes. Não porque ela possui um comportamento, mas porque ela é um ser humano. E um ser humano não existe um padrão, existe uma diversidade. E isso que a sociedade ainda não entende e não procura entender.
muita sociedade não entende a família, que também não procura informações, que não tem acesso às informações, começa a sofrer as consequências do que não consegue fazer. Eu vou colocar um exemplo. Quando eu sofri bullying na escola, os meus pais, eu nunca falei para meus pais, mas meu pai, ele é psicólogo, então ele sabia como educar a minha mente de tal forma que eu não pudesse me incomodar pelo bullying. Mas, vou falar as consequências que um bullying trouxe na minha vida. Primeiro, eu sou surdo, eu não ouço a voz humana e a minha voz é diferente. 3 características. Então, bullying, ele centraliza no problema, entre aspas, da pessoa com deficiência. Então, qual era o primeiro bullying que fazia comigo? Imitava a minha mãe. Imitava a minha mãe para poder me constranger. Só que não fazia isso no particular, fazia quando tinha plateia. Porque quando tem plateia para poder ver o sofrimento alheio, é mais gostoso para ele. E foi isso que aconteceu comigo. O segundo bullying, eles colocavam a mão na frente da boca para poder não entender nada do que estava falando. Já que eu preciso fazer a leitura labial, eles me excluíam. E eu sempre vivi no anonimato, ou seja, eu ficava lacado, enquanto os meus colegas ficavam conversando, ficavam fazendo grupinho. E assim vai. Terceiro bullying. Eram os professores. Eles não adaptavam as matérias para mim. Então, eu só ia para a escola, eu só ia para a faculdade para não ser reprovado por falta. Eu não entendia nada, eu não conseguia nem entender 80% das aulas. Esse foi a minha infância e a minha juventude. Então, eu estudei escola normal, faculdade normal, mas eu nunca tive a oportunidade de poder aprender. Nunca tive. Mas então, por que as pessoas falam que eu sou inteligente, que eu sou isso, aquilo? Olha, eu aprendi que para eu conseguir superar as pessoas, eu preciso antes superar a mim mesmo. Porque as pessoas que se incomodam, olha, obrigado. As pessoas que se incomodam olhando para os outros, esquecem de olhar por dentro. Eu não olho ninguém, eu olho quem eu sou. E o fato de eu me olhar me torna melhor do que aqueles que já se esqueceram de quem eles são. Esse é o meu talento. Eu descobri como evoluir enquanto ser humano. Porque muitas das vezes, a maioria das pessoas estão estagnadas no mesmo lugar. Eu fico agoniado se eu fico no mesmo lugar de ontem. A minha obsessão é sempre me tornar alguém melhor do que eu fui ontem. A minha palestra, ela não foi criada da noite para o dia. Eu já fiz mais de 200 palestras online presencial. Eu aprendi a conversar com o público. Eu aprendi a lidar com a plateia. Eu aprendi tudo isso porque eu não me conformo em ser uma pessoa medíocre. Meu pai não educou filhos medíocres. Meu pai me educou para poder bater de frente com a sociedade, para eu poder ter grandeza, para eu poder ter prosperidade. Muitos pais colocam a mãozinha, meu filho,
Tadinho. Isso é medíocre. Você tem que ter um pai, uma mãe forte e entender que o seu filho precisa compreender o mundo real. E o mundo real não pompa ninguém. Nem se pompa. Como tu acha que seu filho vai ser pompado? Eu sei que as pessoas precisam ter o discernimento de que o mundo, enquanto é mundo, nunca vai mudar. Nunca. Tomara que o mundo melhore, que as pessoas sejam mais felizes, empáticas. Isso é utopia. Isso nunca vai acontecer. Mas então, porque você está num palco palestrante, eu posso diminuir a ignorância. Já. Agora, transformar o mundo é só Deus. Até porque o mundo vai acabar mesmo. Mas a culpa de quem? Minha não, dele não, das pessoas. É a maioria, a esmagadora maioria que vai, pum, chutar o mundo e vai acabar. Mas, quando eu me encontrar com o meu Criador, eu vou falar, pelo menos fico para o trabalho, né? Não salvei o mundo, mas eu consigo falar com as pessoas. Porque por causa do reflexo do meu bullying, eu tinha medo de falar com as pessoas. Então, estar aqui, para mim, é um milagre. Aqui, nesse palco, eu estar me movimentando, eu estar falando, é um milagre. Porque eu era uma pessoa tímida, introvertida. Eu não conseguia nem pensar no que falar. Mas agora eu consigo. Então, existe esperança. Desde que você saiba o que está fazendo. Vocês entenderam? Essa é a parte mais chata, porque ela é bom para a escola. Todo dia, nós não sabemos como que os filhos estão na escola. Nós não sabemos. Por isso que a escola que deveria ser o refúgio vira o campo de batalha. Você não sabe como que o seu filho lidou lá. Você não sabe quais foram os danos que ele sofreu. Você não sabe. Então a escola, ela tem que professores preparados. Ela não tem adaptações. E ela também não tem essa mediação entre colegas. Como assim? Colegas, filhos e pais que nós não conhecemos, não sabemos a educação que tiveram, que sofrem na mão dos filhos, dos valentões, que fazem polícia aquilo. Então, a escola é um câncer. É ela que vai pegar tão perguntar. Se você não tiver uma educação adequada no lar, porque na sua casa é o que previne que a escola vira um campo de batalha. Tu pode falar com os professores, tu pode falar com a coordenadora pedagógica, tu pode falar com todo mundo. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Não vai, porque eles são pessoas. Essas pessoas têm problemas. Não vão lembrar dos seus filhos e não vão nem citar, apontar que poder ajudar os seus filhos. Isso é uma realidade cruel, mas é a verdade. Então, você pode ir na escola, você pode falar a sua parte, você vai fazer, mas nunca esqueça. Começa dentro de casa. E se prepare para que seu filho não tenha a sofrer na escola. Vocês entenderam? Sim. Foi fraco?
Não. Vocês que entenderam? Tá. Mas, Alex, o meu filho, ele não consegue fazer as coisas sem mim. Você está muito errado. A autogestão não é projetar ele em independência total. É ter autonomia na medida certa. Meu pai me deu autonomia. Ele me colocou para poder falar para as pessoas. Ele sabia que no primeiro momento eu ia ter dificuldade, ele sabia. Mas ele entendeu que eu preciso ter essas dificuldades para poder garantir o meu crescimento. Ele entendeu. Então, não é você pegar o seu filho e transformar ele em alguém independente, mas sim colocar autonomia na medida que o seu filho consegue. Como? Nesse quadro, eu coloquei relacionado a um ciclo, grau 2 e grau 3. No grau 1, que é um grau leve, ele precisa de apoio visual ou tátil. No grau 2, precisa de apoio visual ou tátil, mas está participando ativamente da comunicação. No grau 3, que é o mais severo, ele também, mesmo com apoio total, ele faz escolha. Ele pode escolher através de figuras. Isso também é autogestão, é autonomia. Você não pode deixar o seu filho ali e cuidar dele o tempo todo. Você tem que ter entender. Existe maneiras de fazer isso. Vamos lá. É um surto profundo. Existem 4 tipos de perda. No meu caso, perda leve, moderada, severa e profunda. 4. Meu pai falou, Alex, mas se você aprender Libras, você não vai falar com as pessoas. Vamos ver uma coisa? Quem aqui sabe Libras? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meu pai tinha razão. Eu não estou falando que não é errado aprender. Eu estou falando que você não tem interesse. Vocês estão nem aí. E meu pai sabia disso, porque a humanidade é cruel. São poucas pessoas que vão querer aprender para adaptar nós. Então meu pai pensou, não tem jeito, eu vou ter que fazer um filho adaptar a sociedade. É cruel, é. Mas eu estou aqui. Então você entende que são decisões difíceis, formam grandes seres humanos. Foi o que meu pai fez. É o que eu estou fazendo. Beleza. Agora, graças a Deus, eu diminui a minha palestra, porque eu só tenho 5 minutos. Quando eu fiz palestrante, eu falei, tá não. Eu vou tirar tudo. Eu preciso de mais impacto emocional. Porque o impacto emocional é bem melhor do que as informações. E eu entendo muito bem de pessoas. Por isso que a minha palestra é muito boa. Obrigado. Suporte a ponte na prisão. As pessoas têm uma situação errada do que é suporte. Suporte é isso. Eu vou colocar como exemplo.
Meu pai, ele poderia muito bem falar por mim. Poderia muito bem, ele tem todo o direito. Mas ele escolheu me pegar e me jogar no meio de vocês. Ele fez isso. Aí ele pensou, caramba, mas o meu filho vai sofrer muito no meio de vocês. Vai sofrer. Só que o sofrimento, ele é uma escolha. Nós decidimos já quando nós interpretamos de tal forma que ele nos magoou. O que me magoou? Falar com as pessoas. Porque eu sei que a maioria não vai me entender. Vocês entenderam? Sim! Não, não entenderam. Vocês entenderam? Sim! Entenderam? Porque antes eu tinha medo de poder olhar para as pessoas, de poder fazer com que elas me entendam. Eu tinha esse medo. Mas meu pai, quando vocês conheceram ele me parece ser uma pessoa muito amável, assim, muito carinhosa, né? Porque ele é muito próprio. Ele peca mesmo. Mas foi o amor dele, a educação dele, que me proporcionam poder falar com vocês. Então, os pais que fazem a diferença na vida dos filhos. Eu sou a prova disso. Eu tenho moral para falar sobre isso. Se eu quisesse bater no meu pai, já teria feito. Mas ele me chamou, me ajudou e me deu a oportunidade de pegar meu carro. E agora, eu sou a única pessoa com deficiência nesse palco aqui também. Por quê? Porque meu pai viu que eu tinha talento, que eu tinha capacidade, e ele apenas pegou e aprimorou. Vocês nunca pensaram isso nos filhos de vocês? Nunca pensaram na capacidade que eles podem ter? Nunca. Meu pai pensou, e eu estou aqui. E eu estou lá fazendo palestras para o mundo. Estou lá, eu estou cheio de esperança mesmo. Porque eu já não falo. Eu faço pessoas participarem comigo. Os palestrantes, eu olho para eles. Eu vejo eles só falando informação, informação, informação. O que o ser humano quer é alguém que toque corações. É alguém que entenda. Informação tem esse monte. Humanidade, empatia, compreensão, poucos fazem. Entende? Vocês entenderam? Sim! Beleza, estamos quase acabando. 1 minuto. Tá. Família, escola, em sociedade. Sem esse triângulo, nada funciona. Tenha esse triângulo na cabeça. Mas sociedade tem que respeitar nem a pau. Então, isso aqui é uma utopia que você precisa colocar na cabeça. Se você entender isso, você vai conseguir formar esse triângulo. Então, esse triângulo é muito importante. A solução que você tanto procura está nas habilidades do autista que você ignora. Então, se eu sou surdo, se eu não escuto, qual foi a solução que meu pai me deu? Ensina as pessoas a ouvirem. Muito bom. Obrigado! Isso é muito... Obrigado. Um minuto. Obrigado. Obrigado.
Cadê meu telão, gente? Meu telão, pelo amor de Deus. Obrigado. É pra que perder? A minha vida aí, meu telão. Cadê? Meu Deus, não faz isso comigo, não. Vamos lá. Eu quero contar uma novidade pra vocês. 4 de junho desse ano, eu vou me casar. Tiraram meu telão. Obrigado. E eu tenho na minha estante aqui nessa posição meus livros. Se vocês gostaram da minha história, se vocês não gostaram, eu não escuto mesmo a opinião. Então, mas, se vocês gostaram, por favor, contribuam, comprando meu livro, porque todo valor que está lá vai ser convertido para pagar meu casamento. Então, eu conto com a ajuda de vocês e podemos tirar foto ou autografo. Eu me ajudo a pagar o casamento, tá bom? Obrigado.